Bom dia, gente, boa tarde, boa noite, eu não sei que horário vocês vão estar assistindo isso. Essa aula de hoje eu vou dedicar principalmente aos meus pequeninos, meus 7º anos, só que eu gostaria que todas as séries assistissem pelo menos esse começo, principalmente esse começo, na verdade, e os outros assistem, podem assistir o resto também, porque conhecimento nunca é bastante, principalmente quem vai fazer vestibular, quem vai se preparar para provas externas, esse conteúdo vai ser muito relevante. Vestibular, como eu falei, concurso público ou qualquer prova externa, vai ser importante esse conteúdo e ele é bem um resumão, tá? Eu vou deixar bem claro isso. Tem muita coisa que eu vou cortar, muita gente que estava tendo aula comigo sabe que tem muita coisa que eu não vou falar aqui, mas é porque a gente tem que lembrar o que a gente estava passando para a gente dar uma continuidade. Em todo caso, uma coisa que é muito importante, tem muita gente que está tendo essas dúvidas de entrega de atividade. Entrega de atividade vai ser pelo Classroom e a gente vai começar a colocar datas lá, tá? Tem muitos professores que não estavam comprando datas, inclusive eu não coloquei datas da primeira vez. Por isso que eu estendi mais a minha entrega, podem entregar um pouco mais depois eu vou arrumar lá no Classroom, colocar as datas certinhas para não ter mais erro. Mas tomem bastante cuidado com isso, eu estou vendo que tem muitas poucas pessoas que estão acessando. Tem séries que 5 pessoas acessaram, me entregaram, está faltando muita gente, e eu vejo nos grupos do WhatsApp tão lotados e mesmo assim tem muitas faltas de atividades sendo entregues. Então toma um pouco mais de cuidado com isso. O primeiro bimestre está acabando, o segundo bimestre ele vai ser muito rápido esse segundo bimestre, então tomem cuidado, o segundo bimestre vai começar logo mais. E eu acho que ele vai continuar na mesma pegada das aulas online. Então toma um pouquinho de cuidado com as entregas e atividades, beleza? Agora meu 7º ano, que eu estou com muita saudade, eles são muito fofinhos, eles são muito legais. A gente vai trabalhar um pouquinho sobre o que a gente estava falando, então a gente vai rever algumas coisas, tá bom? É só uma revisão rápida. A gente começou a falar sobre a passagem da Idade Antiga para a Idade Média. E começou a enfatizar bastante a Idade Média, algumas características superficiais, e depois a gente ia introduzir com um pouco mais de calma. Vamos lembrar o que a gente estava falando então? Uma coisa muito importante. Ano passado vocês trabalharam um pouquinho sobre Roma, como é que Roma era, como é que Roma era grandiosa, gigantesca, os grandes conquistadores, os romanos, e conseguiram fazer todas aquelas coisas, e de repente no ano 500, por volta dos anos 500, a gente arredonda esse número aí para ficar um pouco mais fácil, é didático, mas por volta dos anos 500 ali, eles foram derrotados pelos povos bárbaros. Vamos entender uma coisa bem clara. Os romanos eles eram muito gigantes, eles eram enormes, eles eram tão grandes, que isso dificultava às vezes eles se defenderem um pouco. É lógico, eu também estou cortando também, nós temos algumas atitudes do imperador Augustus que vai acabar mudando algumas coisas que vão ter consequências um pouco mais graves no futuro, por mais que o governo dele tenha sido um ótimo governo. Acontece o seguinte, quem são os bárbaros? Isso é importantíssimo para as provas externas, como eu estava falando. Os bárbaros eram nomes dados pelos romanos para pessoas que não falavam o idioma latim. Então qualquer pessoa que for fora de Roma, qualquer pessoa que não tenha contato com aquela cultura, com aquele idioma, vai ser chamado de bárbaro. Então não é só aqueles povos vikings que vêm no nosso imaginário, na nossa cabeça, mas qualquer tipo de povos que estivessem fora de Roma era chamado de bárbaro. Então quem estivesse morando lá na China, por exemplo, para eles eram bárbaros, ou nós mesmos, nós brasileiros, obviamente a gente não existia nessa época, mas nós também seríamos chamados de bárbaros por eles, tá bom? Os povos bárbaros, eles não foram para Roma também simplesmente por causa da guerra, como o nosso imaginário também pensa, mas os povos bárbaros estavam passando por muitos problemas. Eles moravam ali para cima, eles eram povos germânicos, então eles moravam um pouquinho mais para o norte ali, e lá eram lugares muito frios, muito lamacentos, então a plantação tinha muita dificuldade. Tem uma série na Netflix que eu acho bem legal, que são os Vikings, e mostra mais ou menos as dificuldades que eles tinham de plantação. Então a guerra era contínua, para eles a guerra era contínua porque era necessária, eles tinham que se alimentar, eles tinham que sobreviver, eles tinham que estar sempre em busca de terras melhores para poder trabalhar. E a caso de Roma foi isso, eles descobriram que lá perto daquela região tinha várias terras férteis, dominadas por um povo realmente muito grandioso, mas que já não tinha mais um controle efetivo da sua região. Esses povos bárbaros vão começar a ir para lá, migrar para lá. Tanto é que os primeiros povos bárbaros que aparecem lá, eles não vão aparecer para guerrear, mas sim para negociar. E eles vão acabar fazendo parte ali, quase, né, fazendo parte, entre aspas, do Império Romano. Eles defendiam os romanos. Tem um filme bem legal, para quem quiser ver isso, o nome do filme é Rei Arthur. Eu vou colocar aqui, não é o mesmo filme que a gente está acostumado do Rei Arthur, aquela lenda. Vou colocar ele aqui. Quem quiser assistir, ele é um filme bem legal e é bem fácil de achar ele na internet, nas internets, por aí. E ele é um filme que fala bastante sobre essa função da galera que começou a morar ao redor do Império Romano e tinha esse laço de proteção para ajudar eles nos ataques bárbaros que logo mais vão chegar. Falando sobre isso, então a gente já entendeu mais ou menos por que esses povos bárbaros começaram a ir para lá e começaram a invadir Roma.
A Idade Média começa com a derrota de Roma, com o Império Romano caindo. Mas uma coisa muito importante é que o Império Romano caiu, mas os romanos não deixaram de existir. Aqueles patrícios que eram tão ricos e tão poderosos, eles continuaram existindo. Roma caiu, mas eles persistiram. Qual foi a atitude deles para se defender dos ataques bárbaros e defender os seus bens materiais também? Eles rodearam suas terras por muros. Aí, fechado aqueles muros, chamou várias pessoas para ajudar na construção e também prometendo a defesa, né? A defesa dessas pessoas, o auxílio dessas pessoas e o alimento dessas pessoas. As pessoas começaram a viver lá dentro desses muros fechados e começaram a ter a defesa que o romano, o patrício, que agora vai ser chamado de rei, vai dar para eles. Os seus cavaleiros vão auxiliar nessa defesa, tanto é que essa é uma das classes mais importantes. E os caras que vão trabalhar são os camponeses. Então a gente já tem duas classes sociais importantes desse começo da Idade Média, que é os nobres e os nossos camponeses. E a igreja? Como é que a igreja entrou nisso? Por volta dos anos 500, ali quando Roma caiu, Roma já tinha se convertido ao catolicismo. Aí é outra coisa também que ano passado vocês devem ter trabalhado bastante, e aqui eu não vou ter tempo para pegar e trabalhar isso. Mas acabando Roma e os patrícios continuando, a religião também continua. Então cada um desses lugares que vai ser fechado por muros vai ter uma igreja lá dentro. Então a igreja é a única herança, realmente, fato, é uma herança que Roma vai deixar para esse novo futuro, para essa nova idade. Por isso que ela é tão importante assim. O clero, né, que é a classe mais importante, ela não é responsável pela proteção, que é os nobres, e não é também responsável pelo trabalho braçal, que vai ser dos camponeses. Qual que era a função da igreja? Primeiro, auxílio espiritual, óbvio, e um outro lado também que é a explicação de mundo. Então, se você estivesse lá trabalhando na sua plantação como um camponês e de repente você vê se chovendo e você ficasse, pô, por que está caindo essa água molhada do céu? Você perguntaria para quem? Para o clero, que é eles que vão responder as questões difíceis. E normalmente qual que seria a resposta deles? Porque Deus quer. Então, a presença de Deus na Idade Média ela começa a ser muito significativa, porque quem explica as coisas de todas as questões do mundo, as respostas vinham deles. Como é que o planeta é? O planeta é achatado, é uma terra plana, coisa que já foi desmistificada há muito tempo. Mas lá na Idade Média era uma explicação mais plausível. Não é que eles eram burros, tá bom? É falta de conhecimento para aquela época. A ciência ainda não era muito evoluída e agora que não vai evoluir mesmo. Porque para a ciência evoluir, a troca de informações ela é muito importante. Se você não tem uma troca de informações, se você vive num regime fechado, que é o regime do feudalismo, não tem como você ter essa troca. Se um cara inventar alguma coisa dentro de um feudo, lá dentro de um feudo um cara inventou um iPhone, vai ser só para aquele feudo. Não vai ter troca de comércio, não vai ter... o comércio, que é tão importante, né, para a evolução da humanidade, não existia no feudalismo. Só lá dentro, coisas pequenas, mas não eram significativas, não tinha como levar em consideração. Então, a primeira parte da Idade Média que é importante enfatizar e caracterizar. Regime fechado, tá bom? A Idade Média ela trabalha com esse sistema político que é o feudalismo, e ele é fechadíssimo. Ele é tão fechado que não tem passagem de classes sociais, é estagnado. Se você nasceu camponês, você é camponês. Se você nasceu nobre, você é nobre. E acabou, você não tem essa mudança de classe social. Se você é filho de peixe, peixinho é, né? Se você nasceu camponês, já era. Como é que é a passagem de poder do rei, por exemplo? O rei é passado hereditariamente, de pai para filho. Ele não era o dono originalmente, não era o patrício que era o dono daquela região toda? Lógico que o filho dele vai herdar tudo aquilo. Então é lógico que o filho dele vai ser o novo rei. E é passado de pai para filho, de pai para filho, de pai para filho. Só que a Idade Média é um período muito longo. É um período de quase 1000 anos, né? Como eu falei para você, eu estou trabalhando com números redondos, 500 a 1500. Obviamente não estão exatos, é meados de 500, meados de 1500. Mas embora isso, são 1000 anos de história. E 1000 anos de história você absorvendo aquela coisa de que você é uma pessoa que foi escolhida por Deus para governar, vai ter uma hora que você vai acreditar. Uma mentira contada 1000 vezes, uma hora, cara, vira verdade. E todo mundo começa a acreditar nisso, na predestinação, no sangue azul, naquela coisa especial. Pô, o camponês que está trabalhando lá, adubando, pegando na merda para adubar as plantações, e o filho vai ter que fazer aquilo, o filho pode se perguntar uma hora ou outra, pai, sério mesmo que eu tenho que pegar na merda para trabalhar? É lógico que tem, porque Deus te colocou aqui na terra para esse destino. Então tem essa coisa muito forte, que vai ser trabalhada nesse tempo todo do feudalismo,
e vai acabar fazendo esse sistema tão fechado e tão intrucado dessa maneira meio exagerada. Gente, como eu falei, isso é só um resumo, para a gente lembrar de onde a gente estava. Daqui para frente a gente vai começar a trabalhar algumas coisas mais sérias. Vamos só deixar bem claro as classes sociais, as 3 classes sociais, lembrem-se disso para sempre. Idade Média, quem manda em tudo? Igreja, depois os nobres e depois os camponeses. Alguns livros didáticos aí na internet vai estar trabalhando com servos também. Tome muito cuidado com servos, escravos, essas coisas assim, porque na verdade o sistema feudal na Idade Média, poucos tinham escravos, tá bom? Escravo não é uma coisa muito normal, na verdade. Como é que você virava um escravo? Você virava um escravo porque você ficou devendo. Se você devesse dinheiro a alguém, você ia trabalhar para essa pessoa até que o seu trabalho compensasse aquilo que você está devendo e depois você voltava à sua vida normal. Esse era o tipo de escravatura que eles trabalhavam lá, é uma coisa bem leve, não tem nada a ver com o que a gente lembra na nossa cabeça, no nosso imaginário da escravidão brasileira, na escravidão das nossas colônias. Era uma coisa bem mais tranquila. Também não é tranquilo também, porque o cara é um escravo, ele tem que trabalhar. Mas eu estou dizendo para a gente amenizar um pouco perto do que a gente imagina na nossa cabeça. Não era daquele jeito, era um pouco diferente. E era meio raro, tá bom? A maioria das pessoas eram homens livres. Eles podiam sair do feudo quando eles quisessem, mas não saía. Por que eles não saíam? Porque foi incutido na cabeça deles, pela igreja, como eu falei. Também não estou falando que foi de uma forma maldosa. Isso é muito importante pensar também. Quando eu falo da Igreja Católica da Idade Média, eu não estou referenciando a Igreja Católica de hoje em dia. A gente vai ter um processo de transformação muito grande aí do que é ser cristão também. Vai ser muito alterado. Mas eles falavam muito sobre mitos, né? Explicações, como eu falei, explicações meio bobas, que depois vai passando o tempo, as pessoas começam a acreditar de uma forma bem, bem forte. Que, por exemplo, se você saísse dos feudos, já que foi 1000 anos, lá fora virou tudo floresta. E esses caras tinham muito medo de entrar na floresta. Por quê? Porque para eles tinham fantasma, tinha, sei lá, tinha lobisomem, tinha vampiro, tinha não sei o quê, não sei o quê. A cabeça deles era inundada com essas fantasias. Então ninguém vai querer sair do feudo realmente. Eles eram meio que seguros, mas ao mesmo tempo eles são homens livres. A gente não pode falar que eles são escravos, não. Eles trabalhavam lá porque eles realmente não tinham outra opção, tá bom? Mesmo porque se eles saíssem também, como é que eles iam sobreviver lá fora, né? Era meio complicado. Essa é a função da igreja, essa função dos camponeses é só trabalhar, e os nobres, a função deles é proteção, eles são no exército, tanto é que eles são treinados desde criança e doutrinados também. Eles têm que demonstrar coragem, então a gente vai ver vários filmes, né, sobre cavaleiros, sobre como eles têm que estar sempre propostos à aventura, sempre a fim de fazer uma coisa que ninguém pode fazer, demonstrar coragem, matar dragões, salvar princesas. Isso para eles também está muito forte. Eles foram doutrinados a acreditar que eles têm que fazer isso sempre. Então, se alguém fizer alguma coisa que um cavaleiro não fez, seria uma vergonha para eles. Então, eles estão sempre dispostos a fazer coisas assim. Tanto é que quando a gente for trabalhar lá na frente em navegações, as primeiras caravelas que vão sair da costa ali vão ser cavaleiros os tripulantes, porque eles têm que demonstrar coragem. Isso é bem legal, como é que vai ser trabalhado. Então, vamos lá, só para relembrar, hein? Igreja, a função deles é a explicação de mundo e ao mesmo tempo a espiritualidade vai ser trabalhada com a igreja. Em segundo lugar, nós vamos ter os nobres, que são a proteção do feudo, e o camponês como o trabalhador braçal que realmente vai trabalhar. Interessante, quem trabalha realmente aqui são os camponeses. Os nobres eles só vão sobreviver graças ao que os camponeses produzem, e a igreja também só vai sobreviver graças ao que os camponeses produzem. Não é tão diferente do que a gente vê hoje em dia, tá bom? Eu sei que parece ser meio injusto, mas se você for avaliar bem como é que é hoje em dia, você vai ver que tem algumas similaridades. Essas são as 3 classes sociais que a gente vai estar trabalhando do começo da Idade Média até o fim, e é muito importante entender as suas colocações. A igreja não está aqui no topo à toa. A igreja ela vai ter uma função muito importante e logo mais almejada também, porque se é a classe social mais importante de todas e a que pode mandar em todo mundo, até no rei, porque quem coroa o rei, quem coloca a coroa na cabeça do rei é a igreja, e se a igreja não quiser fazer isso, o cara não pode fazer nada, o cara vai ter que aceitar, porque é uma predestinação de Deus. Deus o colocou aqui para ser o rei, mas se a coroa não for colocada para a igreja, quer dizer que a igreja não concorda com aquilo, e quem manda em tudo é a igreja. A igreja é a maior força da Idade Média. Então ela vai ser muito almejada logo mais, a gente vai estar trabalhando muito bem sobre isso também, como é que isso vai ser alterado e como é que a igreja vai acabar criando seus grandes problemas para o futuro. Pessoal, é só isso. Espero que vocês tenham gostado. Muitas saudades de vocês.
E eu vou passar um trabalhinho para vocês. Esse trabalhinho vai ser um trabalhinho curto, de apenas uma semana, para os 7º anos. Façam isso aí. Vou colocar no Classroom. Peguem, façam, me entreguem o mais rápido possível para a gente não ter problema. Abraço, tchau, tchau.